No combate estamos, vamos lutar com poder sem igual. Com a armadura do Senhor, vencer o dia mal. Fortalecer no Senhor e seu poder, provar ao mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você lembra qual é um dos propósitos desses provérbios? Lá no início do livro, no capítulo 4, nos diz que um dos propósitos é dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens, que em sua maioria usam uma frase que é destruidora. Eu já sei. Essa frase impede não apenas o aprendizado necessário para a vida, mas impede a percepção, que é a capacidade de antever o perigo ou o prejuízo causado pela imprudência ou imaturidade. No verso 12 que lemos, quando a prudência alcança o jovem, ele vê o perigo e corre, como José correu das garras da mulher de Potifar, em Gênesis capítulo 39. O prudente procura simplesmente fazer a coisa certa, mesmo que isso lhe traga consequências por escolher uma vida justa e correta. Como foi também no caso de José, que depois de fugir da tentação imposta pela mulher de Potifar, teve de enfrentar a prisão por cerca de 13 anos, por ter sido acusado falsamente. Certamente ele não tinha como impedir a calúnia, mas ele podia não se envolver em imoralidade sexual. Isso foi uma escolha. Ele viu o perigo e fugiu. E mesmo sendo jovem, agiu com prudência, agiu com bom senso, o que às vezes é escasso na maioria dos inexperientes ou dos jovens. Felizmente, José sabia que fugir da tentação ou do perigo era a coisa certa a se fazer. Por isso ele diz, no capítulo 39, verso 9 de Gênesis, ninguém desta casa está acima de mim. Ele era o mordomo, o governante naquele momento daquela casa. Ele nada me negou, o seu patrão, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? É uma maturidade incrível que está fundamentada na consciência e convicção do que Deus significa para ele. Talvez esse seja o problema não apenas dos jovens, mas de todas as pessoas que vivem a vida cristã como se fosse uma gangorra. Ora estão com a fé lá em cima, outra lá embaixo. Quando a fé é uma vida retilínea, as circunstâncias podem mudar, mas a fé em Deus não. Os desejos vão se apresentarem, fazendo propostas que vão nos afastar de Deus. Mas quem está convicto do que Deus significa para ele, entende: como posso
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, ao mesmo tempo, o seu único refúgio e verdadeiro refúgio era o Senhor. E mesmo na prisão injusta, a Escritura diz em Gênesis 39, 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Veja, Deus não o tirou da prisão naquele momento. Mesmo assim, o tratou com bondade em circunstâncias adversas. Que maravilha, que convicção! O jovem José, ele nos revela. Isso significa que a prudência nos conduz sempre em triunfo. E isso não tem a ver com as circunstâncias que enfrentamos, pois elas podem ser difíceis, mas há triunfo, há regozijo, mesmo em circunstâncias adversas, não provocadas por nós, mas como resultado de uma vida vivida em verdade. Posso me lembrar nesse momento dos apóstolos que, sendo perseguidos em Atos capítulo 5, sendo perseguidos, maltratados e humilhados e presos naquele momento, quando saíram da prisão injusta, saíram alegres, saíram contentes, saíram cheios de regozijo. Por quê? Porque sabiam que mesmo em circunstâncias adversas, Deus sempre nos trata com bondade. Portanto, abrir mão, recuar, são palavras que revelam bom senso em alguns momentos da vida. Ceder precisa ser conjugado constantemente por aqueles que entendem que Deus é bom o tempo todo em nossa vida. Saber usá-las podem trazer cura para a alma e preservar a própria vida, pois o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Aquele que ignora a prudência ou o bom senso, certamente sofrerá as consequências. A falta de prudência ou bom senso, que é parar, refletir, ao invés de ser precipitado no agir. Certamente a falta de prudência conduz a experimentar o prazer imediato e certamente não prepara para enfrentar as consequências de uma vida insana ou desprovida de prudência ou bom senso. Atitudes de coragem, sem avaliar as consequências, revelam insensatez, tornando a vida amarga para aquele que segue adiante e sofre as consequências por causa da sua insensatez e imprudência. O homem sábio é cauteloso e evita o desastre, enquanto o inexperiente, em sua insensatez, perde o controle, segue adiante, se porta com insolência devido à sua vã autoconfiança. Ter coragem para enfrentar situações da vida é sábio. Precisamos ter coragem. Enfrentar situações sem levar em consideração as consequências e se colocar em perigo é pura insensatez e nada mais. Quanto mais se busca as coisas desta vida como meio de satisfação, se ganha mais ansiedade e preocupação e nada mais. E com isso, a perda da alegria. Pois a alegria vem, ela vem, porém logo passa. E preciso de mais e mais coisas para satisfazer os meus desejos. Por isso, o inexperiente ou insensato se coloca em perigo, sem pensar nas consequências,
enquanto aquele que busca o conhecimento de Deus, a contemplação da criação, a reflexão e meditação, experimenta satisfação e prazer em doses elevadas e duradouras, que lhe dão a capacidade de pensar antes de reagir, dominar seus impulsos da carne, pois sabe que a impulsividade ela traz consequências para a vida. Certamente, quem experimenta o prazer sem pensar nas consequências acaba sucumbindo e destruindo a própria vida. Quando nós conseguimos dominar os impulsos, pensar antes de reagir, isso aumenta os níveis de prazer e satisfação. Pois quem guarda o seu caminho, quem vigia os seus passos, guarda ou preserva a sua própria vida, pois sabe que seu refúgio seguro é o Senhor, que lhe concede sua mão àquele que o busca. José percebeu o perigo, quando sua patroa tentou seduzi-lo e precisou correr, literalmente, para não errar o alvo, a vontade de Deus, pois ele impôs regras claras para a sua própria vida. E por isso poderia dizer: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sem regras claras para a nossa vida, nos tornamos facilmente escravos dos nossos desejos. Por isso, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Que Deus te abençoe. Veja quantas guerras ao redor, entre o mal e o bem, muitos soldados a lutar, venha você também. Não seja como um desertor, lembre que alguém numa cruz morreu e ressuscitou, sim, com coragem e dor também. No combate estamos, vamos lutar, com poder sem igual, com a armadura do Senhor, vencer o dia mal.